Bom, pessoal, para a gente finalizar o nosso semestre, nós vamos analisar então agora as causas de extinção do crédito tributário e falar um pouco também sobre as causas de exclusão do crédito tributário. Nós já temos uma boa noção de que o direito tributário ele é um direito obrigacional, né? Então, muitos dos institutos que nós já conhecemos lá do direito civil, do direito das obrigações, eles se repetem aqui no direito tributário, mas, claro, com as devidas adaptações, na medida em que o crédito tributário ele é um crédito especial, né? A relação jurídico-obrigacional tributária ela tem as suas especificidades, tanto é que a gente tem que estudar o direito tributário de maneira autônoma, né? Mas, em grande medida, algumas noções básicas, alguns conceitos básicos, todos nós já possuímos lá do direito das obrigações, né? Da mesma forma que as causas de extinção do crédito estão previstas no CTN e dependem de lei para serem aplicadas pelos entes tributantes, aqui nas causas de extinção funciona da mesma forma, né? Então, cada uma das situações que extinguem o crédito tributário depende de regulamentação específica por parte dos demais entes tributantes, né, nas suas legislações específicas. A gente já sabe que o meio natural da extinção de qualquer obrigação monetária é o pagamento, né? E não poderia ser diferente com a obrigação tributária, né? O crédito tributário, a primeira forma de extinção que está no inciso 1 do artigo 156 é o pagamento, né? E como o tributo é prestação pecuniária, via de regra, o pagamento se dará por dinheiro. É claro que atualmente, cada vez mais, o dinheiro ele se virtualizou, né? Eu desconheço atualmente algum tributo que não seja pago por meio do banco, do sistema bancário, né? Por meio de transações eletrônicas, né? Mas essa escrituração eletrônica ela reflete, né, a existência do dinheiro mesmo que virtualmente, né? Então, as guias de tributo têm códigos de barra e são recolhidos perante operações bancárias, né? Mas o CTN ainda prevê a possibilidade de pagamento em cheques, em estampilha, papel selado, processo mecânico, né? As modalidades de pagamento estão previstas no artigo 162, né? Uma outra questão interessante é a questão relativa à imputação de pagamento, né? No Código Civil existem regras específicas de imputação de pagamento, né? Obrigação pró-soluto, obrigação pró-solvendo, né? Não sei se vocês se recordam desses institutos, né? Mas aqui não, aqui o artigo 163 ele estabelece critérios rígidos de imputação de pagamento, né? Ou seja, se houver dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, né, e houver um pagamento parcial, quais são os critérios? Qual débito se extingue primeiro, né? Então, de acordo com o artigo 163, primeiro os débitos de obrigação própria, depois os débitos decorrentes de responsabilidade tributária, depois, primeiramente as contribuições, melhoria, taxa e por último os impostos, né? Depois a ordem crescente dos prazos de prescrição, ou seja, os tributos cuja prescrição esteja mais próxima se extinguem primeiro, né? E depois na ordem decrescente de montantes, né? Os débitos maiores vão sendo quitados, ficando os débitos menores, ok? Ainda sobre o pagamento, caso haja algum tipo de resistência, né, no recebimento por parte do poder público, ou caso haja a manifestação de mais de um credor, né, não é incomum, por exemplo, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte,
em regiões limítrofes de municípios, a cobrança de IPTU dobrado, né? Ambos os municípios buscando o recebimento do IPTU. Existe até o caso clássico, né, do bairro Xangri-Lá, onde 3 municípios tentam cobrar o IPTU: Contagem, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Então, nessas situações, o contribuinte tem a possibilidade da consignação em pagamento, né, realizando o depósito do valor, né, e aí, claro, do maior valor cobrado, e caso haja a condenação ou a determinação do pagamento a menor, o contribuinte tem direito de receber a diferença do que foi pago, né, por meio de liberação de alvará, né? Além disso, caso haja pagamento indevido, o contribuinte tem direito ao chamado indébito tributário, né? Respeitado o prazo prescricional de 5 anos, né? De acordo com as regras do artigo 165 ao 169. Ok? Então, o pagamento ele é bastante regulamentado no CTN, né, na medida em que do artigo 157 ao artigo 169 nós temos aí diversos dispositivos tratando do pagamento. A outra modalidade de extinção do crédito é a chamada compensação, né? A compensação é o instituto por meio do qual, se 2 pessoas na relação jurídica são credoras e devedoras ao mesmo tempo, reciprocamente, né? É possível isso em âmbito tributário? Sim, é possível, né? O contribuinte ter um crédito perante a Fazenda Pública e compensar esse crédito, seja na via administrativa, seja na via judicial, né? Conforme eu falei, cada uma dessas hipóteses de extinção do crédito tributário deve ser regulada por cada ente tributante. Então, há uma diferença em o que poderá ser compensado dependendo da legislação de cada ente. Por exemplo, na União, né, pela Lei 10.522, Lei Federal 10.522, os créditos tributários só podem ser compensados por créditos da mesma natureza, ou seja, imposto com imposto, né, contribuição previdenciária com contribuição previdenciária, né, pelo fato de que as contribuições previdenciárias são para o custeio da Seguridade Social, tem uma destinação específica. Agora, no âmbito de Minas Gerais, por exemplo, a legislação mineira admite a compensação de débito tributário com qualquer tipo de crédito, inclusive crédito de natureza alimentar, né? Não por outra razão que nós temos um aquecido mercado de compra e venda, né? De cessão de direitos de precatórios públicos estaduais, principalmente porque o Estado está pagando dívida vencida em 2005 ainda. Então nós temos aí um atraso de 15 anos por parte do Estado de Minas Gerais. Então é possível utilizar esses créditos estaduais para a compensação de débitos tributários, né? A transação também é uma modalidade, né? A possibilidade de negociação, né? É um instituto polêmico, né? Ainda não há uma lei específica, né? Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para regulamentar esta possibilidade, né? Há quem diga que mesmo sem lei seria possível, porque no caso nós temos a remissão, né, no inciso 4 do 156, como também uma modalidade de extinção de crédito, né? E o que é a remissão? A remissão é o perdão da dívida, né? Então qual é o argumento de quem defende a possibilidade de transação? Ora, se o poder público pode abrir mão do crédito, da totalidade, da integralidade do crédito, né, por que não negociar parte dele, né? Então esse argumento, inclusive, é um argumento bastante sólido, né? Uma lógica argumentativa bastante forte, né? E que corrobora aí com diversas pretensões, né? Em que pese não haver
uma regulamentação específica, já é muito comum por parte dos entes tributantes, né? Em Minas Gerais, por exemplo, existe um instituto que é o RET, né? Regime Especial de Tributação, que nada mais é do que a autorização de negociação e de redefinição de formas de recolhimento de tributo, sobretudo do chamado ICMS, né? A prescrição e decadência também são institutos que extinguem o crédito tributário, né? Interessante é que a decadência, que é a perda do direito potestativo de constituir o crédito pelo lançamento, a decadência ocorre antes mesmo da constituição do crédito, né? Então, na realidade, ela impede a constituição do crédito, não extingue o crédito, mas, em grande medida, está prevista como causa de extinção de crédito, né? E a prescrição, que é a perda da pretensão monetária, né? A impossibilidade de propositura da execução fiscal, ou caso haja execução fiscal em trâmite e que fique parada por mais de 5 anos, após a suspensão, né, do processo por 1 ano, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830, que é a chamada Lei de Execução Fiscal, né, é possível também a extinção do crédito pelo Instituto da Prescrição Intercorrente, né? O reconhecimento da prescrição no curso do processo de execução é chamado de prescrição intercorrente, né? Caso haja o depósito como uma medida de suspensão da exigibilidade, né? Nós vimos na aula anterior, e o contribuinte perca a demanda, né? Haverá a conversão desse depósito em renda em favor do fisco e a conversão do depósito em renda, nos termos do inciso 6 do artigo 156, também é uma causa extintiva, né, do crédito tributário. No inciso 7, o pagamento antecipado, no caso do tributo, com lançamento por homologação. No inciso 8º, a consignação em pagamento, que nós já até falamos anteriormente, né? A decisão administrativa ou judicial que não caiba mais recurso favorável ao contribuinte também extinguem o crédito tributário, né? E o inciso 11, ele prevê a dação em pagamento com imóveis, né? É um instituto polêmico na medida em que a aquisição de imóveis por parte do poder público depende de licitação, e seria uma situação sem licitação. Fato é que cada ente tributante tem a possibilidade de regular, né, o instituto da dação em pagamento, lembrando que somente dação de imóveis, ok? Bom, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 175, né, que prevê o que o Código chama de causas de exclusão do crédito tributário, que são a isenção e a anistia, né? A anistia, ela é uma remissão de multa. Remissão diz respeito à extinção do crédito principal, né? A anistia diz respeito à remissão da multa, né? Extinção do crédito decorrente de multas. Então, a gente nem pode falar que a anistia é exclusão de crédito, né? Na realidade, a anistia é extinção de crédito, né? E isso é muito bem compreendido e abordado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Agora, a isenção, nós já vimos, mencionamos, né, de maneira um pouco superficial o instituto da isenção, quando a gente foi falar da imunidade e falamos das 4 situações de desoneração de tributo, né? Não incidência, imunidade, isenção e alíquota zero, né? Naquela oportunidade, eu falei para vocês que a isenção é uma hipótese de não incidência legalmente qualificada, né? Ou seja, o legislador ordinário, né, o legislador municipal, estadual ou federal, por uma política legislativa, uma política fiscal, ou em virtude do princípio da capacidade contributiva, esses são os 2 fundamentos que justificam
a isenção, institui, né, esta hipótese de desoneração do contribuinte, né? Deixa eu dar 2 exemplos. Um exemplo de isenção como política fiscal seria a instituição de um distrito industrial pelo município e a empresa que se estabelecesse no distrito industrial gerasse emprego e teria uma isenção, por exemplo, por alguns anos. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é o que acontece em Belo Horizonte, né? São isentos esse primeiro exemplo é o exemplo de isenção como política fiscal. É uma isenção como política de materialização da capacidade contributiva. Nós temos o IPTU de Belo Horizonte. No IPTU de Belo Horizonte, é isento do IPTU quem é beneficiário do Bolsa Família e tenha um único imóvel de morada cujo valor seja inferior a R$80 mil. Então, isso é em virtude da capacidade contributiva que há essa isenção, né? Agora, o CTN classifica a isenção como hipótese de exclusão do crédito, né? O que seria isso? Eu tenho a hipótese de incidência, eu tenho o fato gerador, eu tenho o surgimento da obrigação, mas a lei impediria o poder público de constituir o crédito pelo lançamento, excluindo o crédito, né? Quem defende que a isenção é uma mera causa de exclusão de crédito, acredita que a revogação da isenção não teria que respeitar a anterioridade nem noventena, porque o contribuinte sequer seria surpreendido, né? Porque ele praticou o fato gerador, ele sabe da existência da obrigação, mas a obrigação só não é exigida porque o crédito foi excluído pela lei, né? Agora, essa é uma situação um pouco complexa, na medida em que, se eu admito esse tipo de interpretação, eu vou admitir obrigação sem extinção, obrigação ad eterno. Então, os tributos que seriam isentos, a obrigação permaneceria ali, se perpetuaria ad eterno, porque nada iria extinguir a obrigação. A única questão que não ocorreria era a exigência da obrigação, né? Agora, a boa doutrina, né, a doutrina mais moderna, costuma conceituar a isenção como uma causa, uma hipótese de não incidência legalmente qualificada, ou seja, ela opera antes da hipótese de incidência, né? O legislador está abrindo mão de parte da competência, né? E nesse sentido, quando a isenção ela é revogada, eu vou ter instituição de tributo novo. E se eu tenho instituição de tributo novo, eu tenho que respeitar anterioridade e noventena, né? Além disso, a isenção pode se dar de maneira condicionada ou incondicionada, né? O que seria uma isenção condicionada? Aquela que exige uma contrapartida do contribuinte, né? Ou aquela isenção que estabelece um prazo específico, né? Que cria uma expectativa de direito ao contribuinte, né? A isenção incondicionada, ela pode ser revogada a qualquer tempo, sem problema. O problema é a isenção condicionada. Como ela gera direito, né? A sua revogação não pode se dar ao alvedrio do contribuinte. O contribuinte tem o direito de gozar do benefício, né, diante das contrapartidas que foram exigidas dele. Ok? Gostaria muito de agradecer a paciência e a colaboração de vocês. Gostaria de parabenizar vocês por todo o esforço empreendido ao longo do semestre, seja no semestre físico, seja no semestre remoto, né? Nossa comunidade acadêmica sai fortalecida, conseguimos cumprir com os nossos objetivos, assumimos as nossas responsabilidades, né? Gostaria de desejar um bom final de semestre, boas provas para vocês e espero reencontrá-los em breve, ficando desde já à disposição para a gente continuar conversando aí por todas as plataformas de comunicação que nós possuímos. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, beijo para vocês.